Olá a todos, ótima noite, sejam todos bem-vindos. Me chamo Edvaldo Barbosa, estou falando aqui de Camaçari, na Bahia. Deixa eu só ver quem está na sala. Digita para mim aí de onde que você está assistindo essa apresentação e se você já é um distribuidor, se você é um convidado. Digita aí para a gente saber para quem que a gente vai estar falando agora, tá? Hoje faço parte da equipe de expansão global, desenvolvo essa atividade junto com minha esposa Edvane. A gente é muito feliz de ter encontrado essa oportunidade que mudou por completo a nossa vida. E agora, nesses próximos 15 a 20 minutos aqui, vamos estar falando um pouquinho de como que funciona essa oportunidade, como que você também pode estar aí desfrutando dessa grande oportunidade. Olha só, temos pessoas aqui de Campina Grande, na Paraíba, olha que incrível. Temos aqui Neivaldo Guedes de Salvador, o Wellington de Salvador, Daniel de Porto Alegre, olha incrível, rodando o Brasil aí. Paraná, Caruaru, incrível. Ok, Arembepe, Salvador. Então temos pessoas aí do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Nosso encontro de empreendedores aqui agora. Vamos entender como que funciona, tá? Vamos lá para a gente iniciar e logo em seguida vamos ter aí uma aula incrível hoje. Então, o que que a gente viu aqui nesse vídeo mostrando sobre a essa grande oportunidade que a gente tem agora no momento? Nós temos grandes tendências nesse momento atual, enfrentamos aí grandes desafios. Um deles é o estresse. Hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo dessa parte aqui, principalmente quem trabalha com espaço de vida saudável hoje, vê as pessoas chegar nos espaços aí de uma forma incrível devido às suas atividades atuais. Nós temos o sedentarismo, que é outra coisa que tem afetado aí milhões de pessoas, e o principal de todos, que é a má alimentação, que é onde a gente entra com nossa oportunidade aí. A Herbalife é a empresa hoje número 1 do mundo em nutrição e é a solução que a gente tem para corrigir essa má alimentação, tá certo? Então a gente tem essas três grandes tendências, são três grandes desafios, porém, nem tudo é ruim, a gente tem uma tendência que é uma coisa que hoje tem muito valor para muitas pessoas, que é o empreendedorismo. E essa apresentação de hoje aqui tem a ver com essa grande tendência, que é onde você pode desenvolver uma atividade a partir de sua casa aí e ter grandes resultados, tá? Daqui a pouco eu vou contar minha história e a gente vai entender. Então, a primeira tendência é essa, é o estresse, e o estresse hoje é uma coisa que muitas pessoas estão aprendendo como lidar com isso, e a nutrição em si, ela ajuda nesse processo aqui. Tem um NRG, um produto mesmo que eu estava tomando aqui agora, que é maravilhoso, ele ajuda nesse controle aqui, tá? Mas é uma das coisas aí que tem afetado muitas pessoas. Outra grande tendência aí, que é um grande problema, é o sedentarismo. Hoje, a maior parte da população, ela não faz atividade física, a maioria são sedentários, e isso é um grande problema hoje de saúde, se tornando aí uma questão de saúde pública. E a gente aqui dentro do nosso negócio, dentro da nossa oportunidade, a gente busca praticar atividade física e promover isso aqui muito forte para estar ajudando as pessoas a sair dessa estatística aqui, que é a parte do sedentarismo que tem atrapalhado a vida e a saúde de muitas pessoas. Vamos analisar aqui, olha só o que acontece. No passado, comíamos menos, média ali de 200 quilos per capita por ano, e a gente se movimentava mais. E a gente observa que hoje há um contraste. Hoje a gente come muito mais, média aí de 300 quilos por ano, e se movimenta menos. Olha só que contraste. Então, lá atrás, comia menos, se movimentava mais. Hoje a gente vê as pessoas comendo mais, quantidades maiores e se movimentando menos. Então, esse é um dos problemas que a gente está vendo hoje, várias pessoas fora de forma, prejudicando aí a sua saúde. Esse é um dos problemas, tá? O sedentarismo hoje, olha que incrível, é considerado o novo tabagismo. O tabagismo, ao longo de muitos anos, foi um problema muito sério, teve muitas campanhas, muitas pessoas hoje deixou esse lado, porém, hoje o sedentarismo é o novo tabagismo, então, a pessoa que não faz atividade física, ela acaba tendo ali consequências muito semelhantes a uma pessoa que fumava aí algum tempo atrás, tá certo? E a gente, o ser humano, foi feito para se movimentar, e a atividade física regular tem benefícios que vão do corpo até a mente, que é uma outra questão hoje, que é muito falada aí na questão da saúde mental. E a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda pelo menos de 30 a 60 minutos por dia de atividade física leve,
ou pelo menos 15 a 30 minutos de atividade intensa, tá? Ou isso aqui pode ser alternado ali ao longo da semana, mas é muito recomendado hoje que a gente seja aí uma pessoa ativa saindo do sedentarismo. E olha só, depois do sedentarismo, o que que a gente tem? Nós temos a má alimentação, que esse daqui é um dos principais, porque a gente se alimenta várias vezes ao dia e muitas das vezes a gente não dá atenção a essa alimentação e aqui realmente tem trazido muitas consequências, principalmente para a saúde, não só para a forma física, a gente hoje lida com muitos clientes no espaço vida saudável, no dia a dia, e a gente observa que muitas pessoas, a maior preocupação, muitas das vezes, é com a forma física. Mas no fundo ali, o que está sendo prejudicado mais é a saúde por causa da má alimentação, tá? E olha só, a gente tem hoje um desequilíbrio nutricional. Então, de um lado, a gente tem excesso, se a gente for observar os alimentos, nós temos excesso de gordura, açúcar, sal, e pelo outro lado, deficiência de vitaminas, minerais, proteínas. Então, está totalmente desequilibrado a nossa alimentação hoje, nossa nutrição. E esse desequilíbrio é um dos responsáveis de trazer aí várias consequências. Então, está aqui excesso de um lado, deficiência do outro, e olha só, hoje, no passado, nós tínhamos menos alimento disponível e esses alimentos tinham mais qualidade. Hoje está o inverso. Hoje nós temos mais alimento disponível, porém com menos qualidade. Então, a partir daqui que começa o desequilíbrio. Hoje tem alimentos com excesso de agrotóxicos, conservantes, corantes, hormônios, muitas coisas que são adicionadas nos alimentos e acaba prejudicando aí a qualidade. E olha só o resultado. Um dos mais visíveis está aqui, é a obesidade. Em 2024, já existia ali 1 bilhão de pessoas no mundo acima do peso. Significa que a cada 7 pessoas, uma já obesa em 2024. A gente tem aproximadamente aí 7 bilhões de pessoas no mundo e um já está ali acima do peso. Há uma projeção para 2035, a gente está falando aqui de 10 anos à frente, hoje é uma em cada 7, em 2035, uma em cada 4 pessoas. Ou seja, vai duplicar isso aqui. E o que a gente pode fazer, a gente pode sair dessa estatística, é a primeira coisa, e é aqui que nasce a oportunidade, que quando eu consigo sair dessa estatística, eu estou preparado para ajudar outras pessoas. E a oportunidade que a gente está conhecendo aqui agora é exatamente essa, você se posicionar, buscando ali controlar o estresse, saindo do sedentarismo, usando uma boa nutrição, mudando o estilo de vida, e você agora vai ser um agente para fazer com que outras pessoas também venham desfrutar desses benefícios, tá? E olha só, as pessoas que não cuidam desse lado aí que a gente está explicando, desse desequilíbrio principalmente, ele vai ter várias consequências na saúde. Começa ali o mais visível é a obesidade, mas hoje a gente tem muitas pessoas com problema de colesterol alto, diabetes, triglicerídeos, o estresse nutricional, hipertensão, ou seja, várias consequências que é decorrente desse desequilíbrio da alimentação. E se não bastasse, tem as consequências mais graves, que em muitos casos é irreversível, que é o infarto, o derrame e o câncer. Que, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso aqui, gente, representa 70% das mortes. Infarto, derrame e câncer. E o que é que a gente observa? Observamos aqui um número, 70%, é uma estatística, só que é uma estatística quando é fora da família. Quando a gente ouve falar na TV e tudo mais, mas quando isso acontece dentro da família, não é mais estatística, já passa a ser dor, tá? Então, é muito importante começar a dar atenção para esse lado aqui, porque além da gente sair dessa estatística, a gente vai conseguir ajudar aí muitas pessoas e esse é o objetivo. Por isso, a Herbalife entra com a nutrição balanceada, uma nutrição que já começou aí há 45 anos, então extremamente comprovada no mundo inteiro, ou seja, está aqui no Brasil já vai fazer 30 anos, no mundo já há 45 anos. Tem pessoas nessa sala, digita aqui no chat o tempo que você já usa essa nutrição. Você tem uma semana usando, um mês, um ano, 10 anos. Digita aí no chat quanto tempo você já usa essa nutrição e digita também qual o resultado que você já obteve aí
utilizando essa nutrição aí para as pessoas estar acompanhando o seu resultado e ver que muitas pessoas aqui já usam e tem resultado, tá ok? Então, nós temos o carro-chefe é o nosso pó nutricional, aqui no Brasil, carinhosamente chamado de shake, e o shake nada mais é do que uma refeição completa, tem tudo que o nosso corpo precisa na quantidade exata, e com ele a gente pode reduzir peso, pode manter o peso, pode ganhar peso, tá? E o mais importante de tudo é ter a nutrição que garante tudo que o nosso corpo precisa na quantidade exata, e isso realmente é fantástico, a gente ganha energia, disposição, vitalidade, e hoje o shake está de cara nova, ele é vegetariano, zero lactose, não contém glúten, então hoje, de fato, é o produto número um do mundo em termos de nutrição. Olha só no chat aí, várias pessoas há vários anos usando a nutrição aí e com excelentes resultados. Dá uma olhada no chat aí para que você possa acompanhar, tá? Então, seguindo aqui, o que acontece? Com a nutrição Herbalife, você consegue suprir todas as suas necessidades nutricionais e obter os melhores resultados. E aqui está a chave. Por quê? Porque a Herbalife já está no mundo há 45 anos, porque existe milhões e milhões e milhões de pessoas com resultado a partir do uso dos produtos. E, por falar em resultado, esse aqui foi o meu primeiro resultado. Quando eu conheci os produtos, eu pesava ali 90 quilos, me sentia indisposto, sem energia, sentia muita azia. Então, eu comecei a usar os produtos. Meu primeiro resultado é que eu parei de sentir azia na primeira semana. Isso foi fantástico, foi um dos melhores resultados que eu tive no início. Com 22 dias, eu tinha 6 quilos a menos. Essa foto aqui foi nos 60 dias, eu tinha 10 quilos a menos. Eu continuei usando a nutrição, hoje são 15 quilos a menos e eu me sinto ótimo com os produtos, tá? E além de mim, existem milhões de pessoas que usam os produtos, que têm resultado de ganho de massa muscular, tem pessoas que reduziram o peso. Daqui a pouco eu vou falar desse rapaz, é interessante, eu era cobrador de ônibus, vou contar minha história. Ele era dono do ônibus que eu trabalhava, começou a ver o meu resultado, começou a usar os produtos, hoje já tem 35 quilos eliminados, é fantástica aí o resultado. Essa aqui é uma supervisora, começou como um cliente, distribuidora, hoje é uma supervisora aqui de Camaçari. Já tem mais de 30 quilos também eliminado, Isa Kelly. Essa aqui também é uma supervisora hoje, ela começou como cliente, daqui de Arembepe, vizinho aqui de Camaçari, um bairro. Essa é minha esposa, Edvânia. Edvânia eliminou 16 quilos com os dos produtos. E, como eu falei, tem milhões de pessoas aí que usam os produtos e tem resultado, então é algo realmente comprovado. Tanto na parte da forma física, quanto na parte do bem-estar, energia, disposição, vitalidade. É realmente incrível, tá? Bom, mas existe a tendência que eu falei lá no início também, a tendência do lado bom, a tendência positiva, que é o empreendedorismo. O que que é o empreendedorismo? É a gente entender essa necessidade do mercado e levar a solução. Então, é levar os produtos, levar a nutrição, promover o bem-estar, promover ali um estilo de vida ativo e saudável. Se você entende isso e se posiciona, você vai poder tirar proveito dessa oportunidade, como muitas pessoas no mundo inteiro hoje estão desfrutando aí dessa grande oportunidade. Porque hoje nós somos uma empresa global de nutrição, estamos no mercado há 45 anos e presente em 95 países. Então, hoje tem vários produtos aí que é utilizado no mundo todo e tem muitas pessoas obtendo seus resultados. E comigo não foi diferente. Quando eu fui apresentado essa oportunidade, eu entendi esse lado, eu comecei a usar os produtos, eu vi que funcionava, eu vi que eu poderia levar esses produtos para outras pessoas. Então, eu entendi que tinha uma grande oportunidade por trás ali. Na época, eu era cobrador de ônibus. Um amigo meu teve um evento chamado STS em Salvador. Quando ele chegou no STS, ele viu lá a apresentação do plano de marketing, viu lá como que funcionava o negócio, viu vários resultados. Então, ele voltou lá na minha cidade e falou: Edivaldo, eu conheci um negócio que dá para você. Perguntei a ele o que que era. Ele falou: não sei te explicar, não, mas tem lá um chá que eles tomam, tem lá um shake que utiliza, perde peso, ganha peso. Vai ter uma apresentação em Cruz das Almas, se você for lá, você vai entender. E aí eu fui lá, era um HM presencial. E quando eu cheguei nessa HM, eu vi lá várias pessoas que estavam tendo resultado com os produtos, falou resultado de negócio. E quando explicou o plano de marketing, eu não entendi muita coisa, mas me chamou a atenção a parte dos royalties. E no final, a pessoa que estava apresentando a HM falou: se vocês fazerem o seu cadastro, você vai ganhar um convite para participar do STS. Então, ali eu decidi me cadastrar para ir no STS para entender melhor como que funcionava a oportunidade. E eu tive a honra de chegar no STS e conhecer essa pessoa incrível aqui, Vinícius Coco Júnior, estava fazendo a apresentação.
contando a história dele, já tinha ali o tempo de negócio, e nesse STS também eu vi lá vários depoimentos de pessoas que já estavam desenvolvendo negócio, já estavam tendo resultado ali com os dos produtos, com a parte de negócio, então me encantou ali no STS, e na época, como cobrador de ônibus, eu tinha uma renda de meio salário, porque eu trabalhava só meio período, e aconteceu uma coisa incrível nesse STS, que a partir da explicação de Vinícius ali, eu entendi que se eu começasse a desenvolver esse negócio, devido às formas de ganho que foi explicado, um dia eu poderia ter uma renda ali a partir de R$ 5.000 por mês, tá? E na época eu ganhava ali só meio salário. E aí sempre quando eu falo, eu pergunto para as pessoas, para quem aqui é interessante se nos próximos meses, nos próximos 2 a 3 anos, você incrementasse aí 5.000 a mais do que você ganha hoje? Seria quem ficaria feliz com isso? Ganhando aí 5.000 a mais do que você ganha hoje nos próximos meses, nos próximos anos? Foi essa pergunta que foi feita no STS e eu me vi dentro disso aqui e foi o que eu decidi a começar a fazer o negócio ali. E no STS foi explicado exatamente isso aqui. São as formas de ganho, são quatro. A primeira é as vendas, depois o atacado, os royalties, os bônus. E foi a partir dessa explicação daqui que eu decidi a iniciar o negócio. Então, com as vendas, você tem ali os ganhos de 25% a 50%. Com o atacado, você tem de 8% a 25%. O que me chamou a atenção na explicação foi os royalties, que foram os 5%, que é quando você é um supervisor e você constrói uma rede ali de supervisores, e depois tem um bônus de 2% a 6%. Então, essas quatro formas de ganho me chamou muita atenção, e principalmente essa daqui, a parte de construção dos royalties, que Vinícius explicou que seria ali vitalício e hereditário. Então, realmente aqui, o STS validou muito entender essa forma aqui de ganho lá no STS. Também eu entendi outras coisas, como trabalhar a partir de casa, sem patrão. Isso, para mim, foi uma das coisas que me cativou muito quando eu participei ali. Outra coisa que eu poderia viajar, trabalhar em família e, principalmente, ter a possibilidade de realização de sonhos. Eu tinha alguns sonhos, não via como realizar, mas ao conhecer essa oportunidade, eu vi que realmente era possível, porque eu percebi que várias pessoas já tinham realizado vários sonhos que eu tinha ali, tá? Então, isso foi o que me ajudou a tomar a decisão de começar. O primeiro passo foi esse daqui, foi pegar o meu kit de cadastro, fazer o registro. Uma coisa muito importante que eu fiz no início foi ler os manuais que vieram dentro desse kit aqui, para entender melhor como que funcionava a oportunidade, como é que funcionava ali a parte de negócio. Então, essa foi a primeira decisão que a gente tomou. A segunda foi usar os produtos, como eu já mostrei lá, eu eliminei 10 quilos em 60 dias. Hoje são 15 quilos a menos. Eu me sinto ótimo com os produtos e muitos negócios nasceram a partir desse resultado. Um deles foi o dono do ônibus que eu falei, que quando eu tive resultado ele queria usar os produtos, mas queria desconto. Aí eu falei dessa HM, ele foi, participou, foi para se cadastrar para ter desconto nos produtos, mas quando viu a parte de royalties, ele ficou louco também com a parte de royalties e falou assim, eu quero me cadastrar para usar os produtos, mas eu quero saber também como é que funciona a parte de negócio. E aí ele se cadastrou, começou a usar os produtos, eliminou ali 20 quilos nos primeiros meses, participou do STS e hoje desenvolve um negócio, tem mais de 30 quilos a menos e é um tabulador da companhia, já aí tem seu espaço de vida saudável, tem várias pessoas aí que desenvolvem, hoje é um get aí da companhia, um líder que desenvolve também o negócio, tá? Daí a gente participou do nosso primeiro evento, nosso primeiro que trouxe uma grande visão, que foi o final de semana liderança, na época foi em Recife, e aí a gente já foi com algumas pessoas da organização e realmente aqui abriu a visão para a gente desenvolver esse negócio de uma forma mais séria ali, de estar desenvolvendo a partir desse final de semana liderança que a gente participou, porque quando chegou lá tinha 4.000 pessoas e foi realmente fantástico tudo que a gente viu lá, e aí isso deu muito mais segurança de a gente desenvolver o negócio. De lá para cá é o que vem trazendo a cada dia a ampliação da nossa visão, é esses treinamentos que a gente participa, os finais de semana de liderança, as extravagâncias, que realmente aí mostra o número de pessoas envolvidas com o negócio e realmente valida aí tudo que a gente está falando aqui nessa apresentação. A gente participou outra aqui em Fortaleza, outro final de semana de liderança, e aí a gente já foi trabalhando tanto para aprender a distribuir os produtos, quanto para ir construindo ali a organização. Então, aqui outro final de semana de liderança no Rio de Janeiro, depois tivemos em São Paulo, e outro final de semana de liderança, e depois, desenvolvendo o negócio, descobrimos que tinha o que a gente considera hoje a quinta forma de ganhos, que são as viagens de incentivo. Todos os anos, a Herbalife, ela coloca aí uma meta para você trabalhar ao longo do ano, e se você bater aquela meta, você ganha uma viagem de incentivo.
e a gente vem participando de várias viagens de incentivo. Isso aqui realmente é uma das coisas que nos motiva muito. A primeira viagem de incentivo que a gente ganhou foi um cruzeiro ali, 0800, foi uma viagem assim inesquecível, a gente se beliscava para acreditar que estava ali dentro. Só que depois do primeiro cruzeiro foi incrível, a gente voltou, já focado nos outros anos, e vem aí ano após ano se qualificando para as férias, e isso realmente tem sido incrível. E hoje a gente fica feliz não só de participar das férias, mas de ter a possibilidade de pessoas que a gente indicou para o negócio e que hoje também participa das férias com a gente aí. É realmente uma das coisas que traz assim muita satisfação de desenvolver essa atividade. Isso aqui foi uma semana no resort aqui na Bahia, na ilha de Comandatuba, e são locais que a gente para ali e realmente sonha, e o ano seguinte a gente trabalha com muito mais força, porque a Herbalife coloca a gente em locais que a gente às vezes nem imaginava. Então, realmente é fantástico. Esse aqui foi uma das últimas férias que a gente participou, foi um cruzeiro no ano passado, foi a penúltima, na verdade, e a gente estava lá com algumas pessoas da nossa organização, e essa foi a última, que muitas pessoas do Brasil inteiro vieram aqui para a Bahia, o Gran Paládio, a gente estava lá também uma semana inteira, e foi maravilhoso, e o mais incrível é que a gente já está trabalhando para ir para as próximas férias, que vai ser em Recife, em Porto de Galinhas, e vai ser incrível. Por isso que a gente fica muito feliz quando convida alguém para conhecer esse lado do empreendedorismo, para que possa usar a nutrição, melhorar a sua saúde e poder estar ajudando outras pessoas, que de fato esse é a nossa missão hoje, tá levando os produtos e levando a oportunidade aí para mudar a vida das pessoas. Então, esse aqui foi as últimas férias que a gente participou. E esse aqui foi o último evento, foi uma extravagância que aconteceu agora no Chile. A gente acabou de chegar de lá do Chile e aqui a gente conheceu o novo CEO da empresa. A empresa já tem 45 anos no mundo e ele conseguiu mostrar para a gente a visão do que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, muitas pessoas que estavam lá voltou extremamente entusiasmada, focadíssima aí, trabalhando para os próximos anos, porque esse negócio realmente ele está apenas começando. Se você está aqui hoje como um convidado, o que eu posso te falar é o seguinte: eu já tenho mais tempo no negócio, tem outras pessoas aqui que já têm mais tempo, mas para você que está chegando agora, você está chegando no melhor momento que você possa imaginar nesse negócio, porque hoje está tudo pronto, a empresa está divulgada, muitas pessoas já conhecem, então realmente só precisa você se posicionar, usar os produtos, vestir a marca e estar falando com as pessoas, porque o negócio está acontecendo de uma forma incrível. Aqui no Chile tinha aí 12 mil pessoas participando, foi um evento assim fabuloso. A gente viu pessoas lá do Peru, da Guatemala, na verdade tinha 17 países nesse evento, e muitas coisas acontecendo, muitos reconhecimentos, e você que está aqui hoje como convidado, você pode estar aí nos próximos eventos também sendo reconhecido, um supervisor, uma equipe mundial, um tabulador da companhia, porque esse negócio é realmente uma oportunidade incrível, tá? Então, se você está aqui, se o que você está vendo aqui faz sentido, para o próximo passo que você precisa dar é esse daqui, é fazer o seu registro, tá? Adquirir aí o seu kit de registro. Você pode adquirir esse kit para dois objetivos. O primeiro é adquirir os produtos com desconto. E se você vê o lado do empreendedorismo, o lado do negócio, você pode ser também um distribuidor, igual a gente, e começar aí a desenvolver o seu negócio. O que você precisa fazer é falar aí com a pessoa que te convidou e ver como que você pode adquirir esse seu kit. E após você adquirir o kit, você deve ir no STS para que você entenda melhor como que funciona. A gente está falando aqui para várias pessoas de vários locais do Brasil, mas no Brasil inteiro hoje tem STS, você pode participar e entender melhor como que funciona essa grande oportunidade. E quem sabe também você está mudando aí sua vida, como a gente mudou a nossa, e várias pessoas estão mudando suas vidas aí ao redor do mundo, tá bom? No mais, obrigado a todos pela presença e com vocês, membro da equipe internacional de presidentes, o Wellington Arthur. Parabéns, Edivaldo. Muito show, cara. Muito bom mesmo. Falar nisso, manda para mim essa HM aqui no WhatsApp que eu já gostei dela. Aline, já alterei você aí, Aline. Você estava com uma equipe mundial. Já alterei aqui para Get. Galera, se preparem para pro nosso treinamento de hoje. Eu conheci a Aline e o Guto, eu imagino, alguns anos atrás, sei lá, 5, 6, 8 anos atrás, no Espaço Vida Saudável caseiro, lá em Campo Grande. E eu vi a evolução deles. Há um tempo atrás eu fiz uma live com a Aline, ela era equipe mundial. E na semana atrasada, aí um pouco antes da extravagância, a gente fez outra live já como qualificada como a mais nova Get do Brasil. Então se preparem, eles estão fazendo um trabalho incrível de recrutamento.
E sem mais delongas, me ajudem a receber ela, a mais nova membro da equipe de expansão global da Herbalife, Aline Soares. É com você, Aline. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão, viu? Gratidão a essa energia toda em chamar o nome da gente. A gente acaba trabalhando bastante, né? E visualizando que um dia você vai ser lá chamada. Me ajudem a receber os novos membros da equipe internacional de presidentes, né, presidente? Mas eu estou muito feliz, muito grata. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Bem, gente. Eu não sei qual é a maioria da sala aqui, se são supervisores, se você puder pôr no chat, né? Se o supervisor é time, Get, consultor, distribuidor, né? Sem consultor. É interessante para eu ter uma ideia de como é que tá essa sala, né? Para direcionar um pouquinho também as coisas que a gente vai falar. Mas, a princípio, eu vou me apresentar, né? Como o Wellington muito bem falou, eu estou há 8 anos na empresa, sou fisioterapeuta de formação, estudei bastante, investi muito dinheiro em estudo, fiz duas pós-graduação particular, fiz mestrado numa universidade pública, mas gastei bastante, né? Porque a gente, quando estuda, não tem muito da onde tirar, não tinha bolsa, então estudei bastante. E cheguei a um ponto que faziam 15 anos que eu estava estudando, né? E estava totalmente insatisfeita com a minha perspectiva de ganhos, porque há 15 anos eu estava trabalhando como fisioterapeuta, fazendo mais pós-graduação, estudando mais e nada acontecia, né? O que eu ganhava ali nos 2 primeiros anos era o que eu estava ganhando ainda, independente do que eu fizesse, eu não via muito para onde sair. Né? Então eu já estava inconformada com isso. E aí, consequentemente, quem estuda muito, às vezes não tem tempo de comer, come correndo, e aí foi aonde eu engordei, estava pesando quase 90 quilos, né? Com um filho de 4 anos e meio, onde eu não conseguia correr, brincar, me sentia muito cansada, dava aula na universidade, cheguei a ter farmácia, tive clínica de fisioterapia. Então, assim, muitas coisas que me deixavam frustrada por não estar evoluindo. E aí, reencontrei uma amiga que estava fazendo Herbalife dentro de um espaço. Foi onde ela me convidou para começar a tomar o shake. E dentro do espaço, eu comecei a tomar, eliminei meu peso. As pessoas perguntavam o que eu estava fazendo. E aí começou a minha história com a Herbalife há 8 anos atrás. Eu eliminei 25 quilos, fiquei muito feliz. As pessoas começaram a comprar produto porque eu estava tomando. Foi onde eu visualizei no STS a importância de ser um supervisor da Herbalife o mais rápido possível, né? Visualizei tudo isso. Deixa eu ver aqui, acho que Get tem a sala tá bem mista, né? E aí eu decidi ser supervisor imediatamente, né? Fui comprando 1.000 pontos, na época era 4.000, me tornei supervisora em 40 dias. E depois já virei Ortim também, porque sempre comecei a vender muito, né? A venda ela é uma necessidade, então como eu tinha a necessidade, eu comecei a vender muito. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, tô ganhando dinheiro. Por quê? No meu segundo mês de Herbalife, eu já ganhei mais do que eu ganhava dando aula na universidade. Então, eu já ganhei mais como fisioterapeuta há 15 anos. Então, você imagina a minha energia que eu fiquei para continuar vendendo. E foi isso que eu fiz durante muito tempo na Herbalife. No segundo ano que eu estava na Herbalife, eu comecei a aprender a recrutar, comecei a recrutar devagar, mas assim, sem muita habilidade, com foco no início, mas sempre voltada muito para vendas. Então, eu tinha um espaço muito simples e caseiro, depois eu tive um espaço grande, bem bonito, e aí eu fiquei anos nesse espaço. Para mim, apesar de querer recrutar e duplicar espaços, não era uma coisa assim que eu estava me esforçando. Eu fiquei 4 anos na Herbalife, assim, veio pandemia, a gente manteve com o espaço, a gente conseguiu trabalhar bem, porque a gente não fechou o espaço, a gente continuou com os livres. Acho que muita gente deve ter passado por isso, né? E aí, quando nós terminou a pandemia, um ano a gente estava bombando no espaço, a gente teve uma mudança na nossa vida, onde a gente veio para São Paulo. A gente morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente veio para São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, tinha perdido muita equipe e eu fechei o espaço que era a minha principal fonte de renda.
Então, eu quero deixar bem claro para vocês que quando eu vim e fiz essa transição, eu passei por um momento de muita dificuldade. Porque na Herbalife existem os momentos de altos e baixos, né? E o que a gente aprende aqui? Que o PIN de presidente é para quem não desiste. Né? Que o PIN de guest é para quem não desiste, que o PIN de milionário. Então, a gente entende que o crescimento acontece para quem não desiste. Então, foram anos assim, um pouco patinando, porque eu perdi aquele espaço, que tá aqueles clientes, né? E eu não tinha equipe, tive que recomeçar tudo de novo. Então, eu patinei um tempo. Porém, e agora eu quero contar um pouquinho esse momento que eu acho que é o momento, né? Acho que em 5 minutinhos dei uma resumida aí para vocês me conhecerem. Mas eu quero falar desse momento de reconstrução, na verdade, de construção, né? Um momento de construção que a gente teve após 8 anos de Herbalife. Eu não digo que foram 8 anos, eu digo que foram assim. Eu estou vivendo o terceiro ano da Herbalife, né? Porque o primeiro eu aprendi muito a vender. E fiz isso reproduzi isso durante 7 anos, né? O segundo eu comecei a recrutar, mas eu parei. Então, eu acredito que eu vivi o primeiro ano muito intenso. No segundo que eu estava aprendendo, eu parei de aprender. E aí eu fiquei repetindo o primeiro ano durante 8 anos. E aí foi onde o meu work time se estendeu. Porque eu parei de aprender, parei de baixar a cabeça, parei de dizer não sei nada, preciso começar tudo de novo. E há um ano e meio atrás, nós fomos no final de semana de liderança. Gente, apesar de tudo isso, eu não parei de ir em treinamento. Não parei de ir em STS, diminuí a energia muitas vezes, mas eu não parei. Eu tinha certeza de que eu tinha que ir. Às vezes eu ficava em dúvida de será que isso é para mim? Mas eu tinha certeza que eu tinha que ir. E foi um ano e meio arrastado, um final de semana de liderança em Campinas, que teve há um ano e meio atrás. Nós fomos e foi onde a gente decidiu dar um basta, porque quando a gente faz num evento como esse, a gente lembra dos motivos pelos quais a gente faz Herbalife. Então, assim, se eu fosse colocar em pontos hoje, eu quero colocar 5 pontos para vocês, se alguém está anotando, né? 5 pontos básicos que aconteceram nesse momento de construção na nossa história, tá? A gente, como eu falei, tava aí há 7 anos, o time carregado, cansado. Eu já não tava acreditando mais, já tava falando, ah, tá bom, eu ganho bem no espaço. Meu espaço faz 12 mil reais por mês. Pô, uma fisioterapeuta para ganhar isso é complicado, não é todo mundo que ganha um espaço dentro da minha casa, caseiro. Então, poxa, já era uma grana, não sei quem de vocês aí, mas 12 mil reais é né, mais de 10 mil já há algum tempo. Então, como fisioterapeuta, eu não ganhava isso, né? O mercado aí não paga isso para um fisioterapeuta. E, enfim. E aí, nesse evento, a gente recuperou o nosso motivo. A gente voltou há 7 anos atrás e a gente falou: por que que a gente está fazendo esse negócio? Eu e meu marido, a gente olhou: por que que a gente está fazendo esse negócio? A gente vendo pessoas crescer, vendo pessoas mudarem vida, vendo pessoas transformando PIN. E por que que a gente está fazendo esse negócio? Vendo aí a empresa crescendo, Cristiano Ronaldo, tecnologia, isso e aquilo. E por que não eu? E aí a gente volta, Jim Rohn, a gente volta, Eduardo Salazar. E aí a gente começou um momento muito forte de desenvolvimento pessoal, mas principalmente recuperando o nosso motivo. Por que que a gente está aqui e o que que a gente quer com isso? Então, a gente começou a lembrar do nosso primeiro ano. Como foi o nosso primeiro ano? A gente vendeu, a gente tinha foco, tinha energia, tinha intensidade. E aí eu falei, a gente precisa pôr isso, foco, energia e intensidade. Só que venda a gente já faz. Espaço a gente já faz. Então o que estava faltando? O segundo remo, né? Que era o remo do recrutamento. Porque para ser Guest, presidente, milionário, presidente, a gente precisa recrutar. Então foi aí que a gente começou a pôr foco e energia nisso. Eu tô olhando na cola aqui, tá, gente? Para eu não esquecer de falar. E aí a gente começou a ver onde a gente queria chegar e que aquilo era possível de novo. E eu lembro um dia, há alguns anos, a Lilian, a nossa presidente, ela faz um trabalho muito forte sobre visualização, afirmações, né? E eu sempre fui muito para esse lado também. Eu sou cristã, então eu oro, eu tenho muita fé.
E eu sempre busquei muito isso, acreditar, ver positivo, acreditar como se já fosse, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, a gente começou a trabalhar muito forte esse momento de visualização, porque ela falava para mim assim, Aline. Olha, Aline, você com o pin de Get no seu peito. Olha, visualiza isso. Eu falava para ela, e aí eu peguei um dia, eu falava, eu tá, vou fazer, mas eu não conseguia ver. E aí eu falei assim, Lili, eu não consigo ver. Aí ela falou assim, porque você decidiu não ver. Então você vai imprimir, colocar em todos os lugares da sua casa. Get, 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 get. Eu falei, nossa, né? E eu comecei a fazer isso. E comecei a fazer as visualizações, mas é muito forte isso. Não é só você visualizar, é você colocar metas claras, é o segundo ponto, mas ainda falando sobre a visualização, as afirmações, orar, buscar desenvolvimento pessoal, desenvolver uma rotina de desenvolvimento pessoal, então acordar, colocar as minhas declarações, fazer meu áudio de visualização, acreditar naquilo. Quando eu levanto daquele momento, eu já estou com outra energia, que era uma energia que eu deitava e às vezes falava assim, meu Deus, amanhã tem conta para pagar. Meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir? Ai, nananana, era essa coisa. E aí, quando eu comecei a mudar a energia do lugar, a crença, a visão, as coisas começaram a acontecer. E num determinado momento, eu visualizando, eu comecei a me visualizar recebendo esse PIN, comecei a me visualizar na extravagância, passando por aquele palco, dando tchau lá pro Wellington para foto, né? A gente começa a visualizar as pessoas batendo palma. Então, gente, uma das coisas dentro do primeiro ponto ainda, tá? Porque aqui eu tô recuperando o meu motivo, recuperando onde eu quero chegar. Então, aqui, ó, isso aqui eu imprimi há um ano atrás. Isso aqui eu imprimi em dezembro. Você tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? Ó, novos Gets 2025, Aline Guto. Isso aqui não tá aqui agora. Isso aqui é notícia velha. A próxima notícia é essa daqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Essa é a notícia próxima, que já está sendo impressa lá na gráfica que eu vou pegar amanhã. Isso que eu estou começando a visualizar já. Isso aqui aconteceu. Só que isso aqui foi impresso, visualizado e sentido. Porém, tá vendo essa foto? Eu tenho isso de todas as minhas metas, gente. Tem isso sobre a minha meta de emagrecimento, tenho isso sobre aqui, ó, Chile com 10 pessoas. Tá vendo? Esse aqui era o cartãozinho do Chile, agora já tem o do Panamá, tá? Só que a grande diferença é o segundo ponto agora. Então, o primeiro ponto, recuperar o motivo, visualizar, ter energia, recuperar a fé, a crença de que aquilo é possível, né? A segunda coisa, isso a gente, lembrando da história, a gente foi no final de semana de liderança. E aí a gente decidiu tomar essas atitudes, tomar essa iniciativa. E aí depois decidimos, beleza, vou mudar áudio, vídeo. Agora o que é que eu faço com essas fotos? Imprimo, deixo lá e vou recebendo por osmose? Não. Atrás de cada uma tem as metas e ações que eu preciso desenvolver. Tá vendo aqui? Metas e ações que eu preciso desenvolver para que isso aqui aconteça. Então, a grande diferença de você trabalhar o poder da atração, né? Que a gente fala poder de atração, da visualização, isso é muito importante, mas é a gente como pessoa, como uma pessoa que está se desenvolvendo, entender que se você ficar lá sentado meditando o dia inteiro, nada pode acontecer. Nada vai acontecer, porque a sua atitude é que vai movimentar as coisas. E isso gera atitude, é um ciclo, gente. E aí foi aonde a gente colocou as metas. Porque a gente estava sem meta de recrutamento. A nossa meta era pagar as contas e tirar um dinheiro dentro do espaço. Eu sei que muita gente na Herbalife está vivendo assim: pagar as contas, tirar um dinheiro do espaço, sobreviver, ganhar umas férias, às vezes, ganhar um negócio da Herbalife, ser reconhecido como um ativo. Então era isso que eu estava me contentando há algum tempo, né? E aí, nesse momento, eu falei assim: peraí. Então, se a gente está decidido, se a gente vai mudar, se esse PIN vai ser colocado no meu peito, eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso acontecer também. E aí foi aonde eu estabeleci as metas. E as metas, elas tinham que ser muito claras, e eu sou muito grata aos meus mentores, aos meus presidentes que me ajudaram, porque os planos de 90 dias são muito importantes.
Se alguém já falou para você do plano de 90 dias, ouça, porque há muitos anos eles iam falando, só que eu não estava dando ouvidos, então eu decidi que eu ia ser ensinável. Lembra que eu falei que eu decidi que eu ia aprender tudo de novo? Então, nesse segundo ponto, eu precisava colocar as ações nas minhas visualizações. E aí eu coloquei, que ações, Aline? Instagram, Facebook, um a um, falar com as pessoas e voltar a aprender. Terceiro ponto. Então, primeiro, recuperar o motivo. Segundo, colocar as metas, né? Colocar as metas claras e as ações que eu tenho que fazer. Terceiro, voltar a aprender. O que que eu voltei a aprender? A aprender a falar com pessoas de novo. Voltei a aprender a fazer H1M, sei lá, fazia uns 2 anos que eu não fazia uma apresentação de negócio. Gente, isso é muito sério. Porque pensa, eu há 7 anos na Herbalife, há 2 anos eu não fazia mais apresentação de negócio. Eu não sabia fazer apresentação de negócio. A gente tem que ser profissional dentro da Herbalife. Eu acredito que a pessoa, para crescer aqui, ela tem que ser profissional. Por isso que eu parei de crescer, porque eu não estava sendo profissional. E aí eu decidi ser profissional. Eu decidi voltar a aprender. Eu comecei a visualizar as HUMs do meu mentor, visualizar, visualizar, anotar, 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 até que ele falou: Aline, você vai fazer HUM hoje. Porque ele viu que eu estava ali para aprender. Eu falei: eu quero aprender. E eu comecei a reaprender. E aí eu não dependia mais da HUM dele, eu já poderia fazer a minha. E aí foi onde eu comecei a falar para as pessoas dentro do espaço, falar para os amigos. E aí eu criei segurança, que eu comecei a falar. Isso cria prática. Quem pratica? Só que, ah, mas eu não tenho prática. Lógico, se não pratica, não vai ter prática. Então eu comecei a praticar isso de novo. No começo saía meio errado, saía meio torto, saía gaguejada, era para ser 15 minutos, eu falava em 2 horas. Então, assim, isso é natural, é o processo de aprendizagem, né? É o processo e eu tava reaprendendo. Porque teve uma época que eu tava fazendo isso com facilidade. Então, às vezes, você vai precisar passar por esse momento de reaprender. E aí, a disciplina de quê? De fazer direto, fazer sempre, falar com gente, fazer sempre, repetir, estudar os 5 passos, que é um outro processo que a gente faz dentro da esteira. Então, assim, o que é que você precisa aprender? É fazer venda? Então, vai estudar com quem está fazendo venda. O que mais tem é treinamento. Então, a gente tem o Laurindo, que faz venda de T90, a gente tem pessoas bombando dentro de espaço caseiro, espaço de residencial. Então, o que é que você precisa aprender? Que você, às vezes, está faltando? Então, para mim foi muito claro. Quando eu vi, eu falei, eu preciso aprender a falar de negócio de novo. Foi aí que veio a diferença do PIN, né? Então a gente foi ensinável, a gente começou a estudar tudo que precisava para recrutar pessoas. Comecei a rever como era para descer linha, porque eu não sabia descer linha, não sabia quanto que precisava, não sabia quanto tempo era para fazer supervisão em linha. Então, assim, comecei a estudar tudo isso e perguntando pro meu presidente, né? Perguntando pro meu patrocinador. Então, voltei a aprender. Terceiro ponto, né? E o quarto ponto, gente, o quarto ponto é o que a gente tem que fazer para vender, para recrutar, que é falar com gente. Falar com gente. E aí, uma das coisas que me bloqueava era a vergonha. Por quê? Porque fazia anos que eu tava do mesmo jeito. Quem é que vai acreditar? Então, eu tinha um monte de crença na minha cabeça que me limitava de falar com as pessoas. E eu tinha vergonha. Então, eu não conseguia falar com pessoas que tinham mais grana que eu não conseguia falar com pessoas que tinham um trabalho estável, porque como é que eu ia dizer que eu tenho pessoas aqui dentro do meu espaço que ganham 20, 30 mil reais por mês? Como é que eu vou dizer assim, ah, abre um espaço caseiro para você ganhar 12 mil dentro do seu espaço? Entendeu? Então, a minha limitação era essa. E aí eu entendi que a Herbalife que eu estava vendo era a Herbalife que eu estava vivendo, uma Herbalife pequena. E no momento em que eu comecei a rever recrutamento, reestudar Herbalife, eu falei, cara, essa empresa paga milhões. Cadê esses milhões? E aí eu, cara, é uma empresa milionária e eu não tô falando dela. E aí eu perdi o medo. E eu comecei a falar com as pessoas com autoridade, né? Com autoridade, olha, plano de marketing, isso. E comecei a falar sobre isso com pessoas que têm, inclusive, muito dinheiro. E aí perdi o medo. Então, falei com gente, lista quente, lista fria, porque, gente, o segredo não é a lista, o segredo não é a pessoa, se é do Instagram, se é do WhatsApp, se é família, se é amigo, o segredo é números.
Eu entendi que é números. Quanto mais eu falo, quanto mais não eu recebo, mais eu tô perto do sim. A gente sempre fala isso, né? Aqui na Herbalife. Então, foi aonde eu comecei a falar com gente todos os dias. E aí, eu trabalhando a mentalidade lá, lembra do começo, a visualização, o motivo? E eu ia dormir e falava assim: Deus, quem vai ser meu supervisor de amanhã? Quem vai ser meu novo consultor que vai aparecer no espaço amanhã? E eu comecei a mentalizar isso muito forte e trabalhar por isso muito forte. As coisas começaram a acontecer. Aconteciam a partir do meu trabalho, mas aconteceram coisas assim inexplicáveis, se você não acredita nesse poder que eu estava mentalizando. Porque aconteceu de uma pessoa chegar dentro do meu espaço e falar assim: Aline, você não me conhece, eu venho acompanhando seu espaço há algum tempo. Eu tenho uma sala alugada há 3 meses, eu quero abrir o espaço e eu estava orando. E Deus me mostrou você, eu venho te acompanhando e eu quero abrir com você. Como que você vai explicar uma coisa dessa, gente? Ai, Aline, mas você não fez nada. Claro que fiz. Eu postava nos stories, eu falava, gente, olha só, a gente está em expansão, a companhia está crescendo, olha o espaço como esse, você pode ter um espaço desse e tal. A empresa te paga royalties, você pode viajar. Eu fazia o trabalho. Tava lá no Instagram, tava no WhatsApp, postando, falando com gente. E essa pessoa me viu, né? Então, assim, não é só uma atração aleatória, é uma coincidência, né? Então, é uma energia que é gerada e é isso que eu faço e vou continuar fazendo. O trabalho tem que ter, mas você precisa acreditar e ter fé que isso pode acontecer também, tá? E o quinto passo, não sei, eu acho que eu não sei se era meia horinha ou 1 hora, mas já tô acabando. Eu não quis trazer slide, quis que fosse um bate-papo. Depois também a gente pode conversar um pouco. Mas a quinta coisa que a gente faz é pôr numa esteira. Você precisa ter um processo claro. Por exemplo, o Wellington me chamou para falar com esse grupo. Com certeza, vocês têm uma esteira. A pessoa chega. Você faz isso com ela, coloca ela nesse treinamento, vai para o STS, tem uma esteira. Então, precisa ter um método claro, precisa ter esse projeto bem desenhado do que você vai fazer, né? Então, primeira coisa, falar com gente, né? Depois, o que que eu fazia? Falava com as pessoas, tentava colocar elas numa HOM. Se elas não se cadastrassem, ainda colocava numa HOM. Caso já se cadastrasse, colocava toda segunda-feira. A gente tem os 5 passos do novo consultor, que é onde a gente ensina o passo a passo, fala de 5 passos importantes para ele. Lá nesses passos, a gente já fala sobre descer lista, fazer linha, trazer pessoas para a próxima HOM. Lá a gente já fala sobre os STS presencial, STS online. E aí o patrocinador tem que estar muito em cima. E eu fiz isso com todo mundo, né? Então, pegava, colocava lá dentro, falava, e agora, o que nós vamos fazer? É dar seguimento, porque o que que eu vejo? Muita gente, e eu também cheguei a fazer isso, né? Colocava uma pessoa no negócio, mandava ela pro STS, e aí ela comprava 500 pontos, 1.000 pontos, e aí você, ai, que legal, agora é só você vender, né? E aí a pessoa, por isso que eu tinha tanta necessidade de, às vezes, abrir espaço. Porque se a pessoa abre o espaço, ai, ela vai vender, né? Mas não é assim. Precisa dar um acompanhamento para essa pessoa. E aí foi onde a gente começou a sentar com eles e falar qual é a estratégia. Quero abrir espaço, beleza. Então vamos fazer isso, isso, isso. O que mais tem é treinamento, vídeo sobre como é prospectar para espaço. Então eu fazia com ela, treinava com ela, abria espaço, andava com ela, fazia festa de inauguração, fazia parcerias nos comércios, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Como venda, por exemplo, pessoas compravam para vender. Eu falava, ó, o meu escritório é a sua plataforma. Então, você vai trazer as pessoas para cá. Você vai ter quais horários que você tem livre durante a semana. Então, você vai vir esses horários, a gente pega o telefone e começa. Aí ela pegava o telefone, WhatsApp, começava a convidar, aí vinha alguém aqui, aí a gente ajuda a fazer todas as primeiras vendas, até que essa pessoa tá voando, né? Já tá fazendo o negócio por ela. E aí a gente ensina a pessoa, porque também a gente não pode parar, a gente não tá reaprendendo. Eu não falei a importância de aprender, e aí agora é a importância da gente ensinar.
Então, é ensinar essa pessoa do jeito. Ai, Aline, mas eu não tenho espaço. Como que eu vou ensinar? Tem treinamento de espaço. Você, com certeza, no teu time de tabuladores, tem pessoas que têm espaço, que você pode estar indo lá, conversando, apresentando, mostrando. Então, a gente não precisa necessariamente fazer todas as ferramentas para poder ensinar as ferramentas, porque isso já tem dentro da Herbalife, né? Então, essa foi a esteira que girou, isso foi o que aconteceu. Em Bogotá, a gente foi no final de semana de liderança em janeiro, depois em julho a gente foi para Bogotá, a gente já tinha cadastrado algumas pessoas, o movimento, a energia já era outra, a mentalidade já estava mudando. Quando a gente foi para Bogotá, foi sozinho, eu e meu esposo para Bogotá, e a gente nem tava muito assim, porque financeiramente e tal, tava quase que não indo para Bogotá. Quando a gente Foi. voltou de Bogotá, eu estava com 6 supervisores na nossa equipe, entre a equipe mundial de supervisores, a lá, que estava há muito tempo, que sobreviviam ali, e alguns nem faziam mais o negócio. E aí a gente decidiu, em Bogotá, a gente fez um trabalho bem forte. E foi de Bogotá ao Chile, a gente levou 8 pessoas para o Chile, além de nós fomos mais 8, a minha meta era 10, mas foi 8, e a gente passou de 6 supervisores para 28 supervisores, agora a gente já está acho que com 30 esse mês que rodou. Então, é muita gratidão a um evento que mudou o nosso pensamento e a nossa ação, né? Então, são várias coisas aqui. É uma mentoria bem dada, que eu tenho certeza que vocês têm, esse treinamento já mostra isso. Vocês estarem nos eventos, né? E decidirem, é uma decisão, né? Existe uma decisão com disciplina junto para movimentar tudo isso. É isso que eu tenho aí para deixar com vocês. Desculpa, não fiz nenhum slide, eu falei, não sei como é que é o formato, mas se tiver alguma dúvida, não sei se agora é o Wellington, obrigada mais uma vez. Obrigado, nada. Deixa eu te fazer algumas perguntas, que eu não posso perder a minha oportunidade de fazer perguntas. Aline, a gente tem pouquíssimos no Brasil espaço vida saudável caseiro, tá? Não sei aqui quem tem. Se alguém tem espaço vida saudável caseiro aqui no treinamento, escreve para mim assim, ó, eu tenho aqui nos comentários, mas teoricamente a gente tem muito pouco comparado com o que a gente pode ter, tá? E você sempre trabalhou com espaço vida saudável caseiro, mudou para São Paulo, a gente imagina, pô, espaço caseiro só dá certo no interior. E aí você mora em Morumbi, São Paulo, com espaço vida saudável caseiro. E a pergunta é, que dicas que você poderia dar para a gente, que eu vejo que você continua fazendo um trabalho em cima forte de espaço vida saudável caseiro, que dicas que você dá para recrutar pessoas com perfil de espaço vida saudável caseiro? Olha, gente, primeiro, o nosso espaço, ele é a cara do nosso negócio hoje, né? Então, as pessoas vêm, se sentem acolhidas, tem que ter um bom shake, tem que ter um bom papo, um bom ambiente. Então, depois, se você quiser, eu tô com o meu celular ligado aqui também. Qualquer coisa a gente liga, eu dou uma mostradinha. Mas, assim, o ambiente do espaço limpo e aconchegante é o mínimo, né? Isso aí nem é preciso a gente falar. Mas eu acho que o que mais faz, tanto é que a maioria das pessoas que eu dupliquei estavam também dentro do espaço, ou seja, fala dentro do seu espaço, né? Que acontece. É você gerar conexão com as pessoas. Então, e eu achava às vezes que você tinha que gerar uma conexão de anos, meses, e não. É gerar um interesse genuíno, é gerar uma conversa que agregue valor, né? Então, dentro do espaço, a gente sempre trabalhou isso muito forte. O carinho com os nossos clientes, o cuidado. Então, não interessa se o seu espaço é simples ou. Acho que eu até tenho aqui, Wellington, se você quiser, eu abro. Não sei se eu tô Tá? como core aqui, deixa eu só achar Você tá onde tá. como moderadora. Eu dei um treinamento aqui pro pessoal do nosso time. Deixa eu fechar aqui. E certificação de EVS, né? A gente fez. E eles, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para vocês verem como era o meu primeiro espaço aqui. Esse aqui foi o meu primeiro espaço, né? Então ele era muito simples, você conheceu ele, né? A minha pia improvisada, cadeira simples, isso aqui era o meio de um sofá que eu tirei da minha sala, isso aqui era criado mudo, que eu coloquei uma plataforma em cima para pôr os liquidificador. Então era muito simples, sabe? Mas a gente sempre gerou muita conexão nesses espaços.
né? Era só essa parte que eu queria mostrar mesmo. E a grande maioria hoje do nosso pessoal aqui, eles foram clientes dentro do espaço, né? Então, a simplicidade, o problema não é o espaço, é quem a gente é ali dentro. E o que a gente quer. A nossa intenção também é muito importante. O que é que você quer? Se você quer vender, quem foi no Chile viu muito bem, ele fez um treinamento sobre quando a gente fala diretamente de venda ou quando a gente fala tocando a dor da pessoa, tendo conexão com a pessoa. Então, você precisa gerar conexão para entender a dor da pessoa e quando você falar de negócio para ela, às vezes não é dela, mas ela vai te indicar alguém. Eu trabalho muito, quem você conhece. Eu já falo, amiga do céu, ainda bem que você veio. Vem aqui no meu escritório. Eu chamo ela para cá. E eu falo, preciso falar com você. Já gera uma responsabilidade, porque quando você fala com a pessoa assim, eu falo muito aqui, ai amor, ai, lindona, nananã, a gente é muito assim, né? Muito manhosa aqui, que é muita mulherada e esse é o meu jeito de ser. Eu atraio essas pessoas, porque quem não gosta disso acaba não voltando. Então, é o meu público. E aí, quando a pessoa chega, menina, ainda bem que você veio, preciso falar com você, vem aqui no escritório. A pessoa chega, nossa, como assim? Né? E aí ela vem aqui, eu falo, menina, é o seguinte, ó, eu acabei de fazer uma qualificação na empresa, a gente está abrindo 200 espaços de vida saudável aqui. E eu preciso de uma indicação sua, eu preciso que você me ajude. Quem você conhece, eu sei que você conhece muita gente que está precisando aí de 3 a 5 a 10 mil reais dentro de uma sala, dentro de uma garagem. Quem que você conhece? Me fala aí, eu pego o seu... E fico, eu gero uma responsabilidade dela de me ajudar. Então, eu falo com seriedade esse momento, né, para ela. E isso traz conexão, porque eu já tinha um relacionamento com ela, né? Eu não precisei ficar meses no relacionamento. Não, às vezes uma semana que tá indo lá e fala, nossa, que bom que você tá vindo aqui. Você é daqui mesmo, você já sabe se é dali, você sabe se tem filho, se não tem, você já conhece um pouco da pessoa. E aí você chega e coloca isso também. E eu consegui muita gente assim, né? E as pessoas de me falar assim, eu. E eu tinha falado com uma amiga há uns 2 meses, uma pessoa do espaço, há uns 2 meses atrás, fazia um mês mais ou menos que eu não via ela, e ela chegou aqui no meu espaço à tarde, chegou, Aline, fui demitida. Falei, sério? Aí ela, e agora? Vou ter que fazer Herbalife? Conclusão, fez a supervisão ativa mês passado, foi para Bogotá, tá alucinada querendo abrir o espaço dela, né? Tava trabalhando só com vendas. Então, assim, você não pode perder a oportunidade de falar. Eu apresentei o negócio 2 meses antes para ela, né? A gente não estava prevendo, eu nem queria que ela fosse demitida, não era essa a minha intenção. Mas eu quero sim que ela cumpra o propósito dela se for aqui. E se eu não falar, eu vou passar pela vida dela e outro vai falar. Porque, Wellington, muita gente também, e vocês fiquem espertos, quem aí tem mais de 5 anos na Herbalife? Levanta a mãozinha aí no chat. 5 anos de Herbalife. Então, sabia que tá vindo muita gente me procurar, que trabalhou no passado, há mais de 5, 8, 10 anos atrás, que quer abrir negócio e fazer negócio com a gente. Aí eu sempre pergunto, a gente anda dentro da ética, dentro da Herbalife, a gente pergunta assim, mas e o pessoal da sua equipe, o pessoal que te ajuda? Ih, ninguém mais faz, ou saiu, ou nunca mais vi, eu nem tinha relacionamento, nem sei quem que é, né? Inclusive teve uma delas que veio falar comigo, ela era a primeira linha do Alexandre, que é meu presidente. E ela veio falar comigo e ela nem sabia que era a primeira linha do Alexandre. Por quê? Porque tava comprando produto, mas tipo tinha 3 em cima que tinha saído. Então as pessoas estão voltando para Herbalife. Se você não falar, algum consultor seu vai estar na teia de alguém. A minha teia tá bem grande. Se tiver na minha teia, eu não vou poder fazer nada porque você não falou, né? Porque depois de 2 anos, o cadastro, se a pessoa não renova, pode cadastrar com qualquer pessoa, né? Então a gente precisa ficar atento, que é o momento da Herbalife, e a gente não pode perder. Então, Wellington, é isso que a gente faz, é falar, falar e falar, visualizar e trabalhar. Beleza, alguém quer fazer alguma pergunta? É, que equipe mundial há um ano atrás. Quantas pessoas você levou para a última extravagância lá em Bogotá, Aline? Nenhuma. E agora? Na verdade, quase que eu não fui, né? E agora foram Hum, 8. parabéns. E quem E é a que você meta para viu? o Panamá é no mínimo 30. Muito bem. Tem que ter meta, né?
30 dá para chegar lá milionário, hein, Aline? Já imaginou? E eu estar de novo lá, tirando foto sua, te aplaudindo. Então, eu já tô vendo você lá embaixo tirar foto. Já vamos agendar a próxima live já com o milionário. Ai, amém. Aqui, Amém, alguém quer gente. fazer alguma pergunta, galerinha? Nada, 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 nada. Beleza. Aline, muito obrigado. Parabéns pelos resultados, parabéns pelo crescimento, parabéns pela evolução. Eu tenho certeza que continuar fazendo o que você fez no último ano, certamente vai mudar de PIN e os resultados vão acontecer. Obrigadão aí. Obrigada, presidente. Vocês são inspiração. Parabéns aí para vocês que estão até agora comprometidos aí. Vamos trabalhar, que comprometido a gente já tá, né? Então, vamos trabalhar que vai dar tudo certo. Beijo e Galerinha, boa noite. Obrigada mais uma vez. fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.